Oi, turma do livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo Franco e o espírito Joana de Ângeles. No terceiro capítulo, Fatores de Insegurança. Na segunda parte, Necessidade da Mentira. Os remanescentes da fase de mendacidade permanecem no adulto imaturo, levando-o ao prosseguimento da distorção da realidade de modo que lhe agrade aos sentidos, gerando inconsequentes situações vexatórias que o fazem sofrer e aos demais, após o que, liberado do que poderiam ser resultados infelizes, mesmo prometendo-se que não voltará a reincidir no vício, no condicionamento da mentira, repete a experiência desagradável. A insegurança infantil está presente nesse indivíduo, que se recusa ao crescimento, acreditando chamar a atenção utilizando-se desse instrumento de perturbação. A mentira deve ser rechaçada sob qualquer forma em que se apresente em face dos prejuízos morais que provoca, levando à maledicência, à calúnia e a todo um séquito de terríveis distonias psicológicas e éticas no comportamento social. O mentiroso é alguém enfermo. Sem dúvida, no entanto, provoca desprezo, em razão da forma de proceder, tornando sua palavra desacreditada mesmo quando se expressa corretamente. O que nem sempre acontece. De tal forma, se lhe faz natural alterar o conteúdo ou a apresentação dos fatos que os revela de forma irreal, esperando manipular pessoas através desse ignóbil ardil. As raízes da mentira estão no lar, mal formado, instável, onde a insegurança era substituída pela compra dos valores que a fantasia disfarça. Além desse fator, os conflitos da personalidade induzem ao comportamento da fantasia em fuga neurótica da realidade, que constitui ao paciente um verdadeiro fardo, que não gosta de enfrentar. As coisas e os acontecimentos para ele devem ser coloridos e sempre bons. Assim, quando não ocorre o que é normal, apresenta-se-lhe assustador, parecendo ameaçar-lhe a paz e levando-o ao mecanismo da falsificação do acontecimento. Tornou-se tão habitual o fenômeno da distorção dos fatos que se criou a imagem da chamada mentira branca, isto é, aquela de caráter suave, que não prejudica, pelo menos não intencionalmente, e evita situações que se poderiam tornar desagradáveis caso fosse dita a verdade. A face da verdade é transparente e nunca deve ser ocultada. Na história da humanidade, as grandes lições sempre foram apresentadas de forma poética, simulada, velada, a fim de sobreviverem aos tempos e terem o seu significado interpretado conforme os parâmetros de cada época, em todos os séculos, como Vedanta, a Bíblia, o Zen de Avesta, o Corão, para nos referirmos a apenas alguns dos grandes livros espirituais, passando pela literatura Homero, de Virgílio, de Ovídio, de Horácio, de Dante. São, assim, contos, as suras, as parábolas, as histórias, os koans. Apesar da forma, a verdade ressalta no conteúdo dessas narrativas, levemente escondida, de modo a preencher o entendimento daqueles que as ouviram dos seus autores, bem como tornar-se fácil narrá-las a posterioridade, que delas todas se vêm beneficiando no transcurso dos milênios. Há quase sempre nos indivíduos uma reação psicológica contra a verdade. Deseja-se sempre ouvi-la, porém, como se assevera popularmente, dourando-se a pílula, isso é, escamoteando-a. Certamente não se deve zurzi-la como um látego, que é uma forma neurótica de agir, de impor-se com a sua verdade, ferindo e, dessa maneira, sentindo-se triunfante, mecanismo perturbador de falsa superioridade moral. Todo aquele que assim procede é portador de grave complexo de inferioridade inconsciente, que se exibe como autoridade e fiscal da fragilidade humana. A verdade deve ser ministrada com naturalidade, suavemente, sem alarde, sem imposição, mas também sem ser falseada, sem perder a força do seu conteúdo. O mentiroso desculpa-se, incidindo no erro e acusando as demais pessoas que parecem não o entender, fugindo à responsabilidade das suas informações alteradas. Uma disciplina e vigilância rígida na arte de falar, procurando repetir o que ouviu como escutou, o que viu conforme ocorreu, evitando traduzir o que pensa em torno do assunto, que não corresponde à legitimidade do fato, são de vital importância para o encontro com a realidade.
A terapia da boa leitura, dos bons hábitos saudáveis no campo moral, sem pieguismo nem autocompaixão, produz resultado relevante e reajusta o indivíduo à harmonia entre o que pensa, vê, ouve e fala. Não há, portanto, necessidade de mentir, e quando isso ocorre, defronta-se um distúrbio de comportamento que precisa ser corrigido. A filosofia budista, entre outros ensinamentos nobres, mostra as 7 linhas da conduta saudável, estabelecendo os itens ideais do bem proceder, dos quais destacamos apenas pensar corretamente, falar corretamente, agir corretamente. No pensamento, portanto, tem lugar o planejamento de tudo. Dessa forma, se deve pensar com correção, falar com correção, de modo a se poder agir com correção. Por isso, a vida familiar deve ser um lugar de segurança emocional, de realização total, e não o reduto, onde se vão descarregar o mau humor e as tensões do cotidiano. Uma criança de 7 anos indagou a sua genitora profissional de televisão por que ela sempre se apresentava sorrindo na tela do aparelho, enquanto que em casa estava sempre aborrecida e enfesada. Surpreendida com a indagação, a senhora respondeu que na televisão se ganhava para sorrir. Diante da resposta, a filha que a amava indagou-se, esperançosa: e quanto a senhora quer ganhar para sorrir também em casa? Os filhos os filhos são mais do que reproduções do corpo. Trata-se de espíritos atentos, necessitados uns, preparados outros, para seguirem adiante e construírem um mundo do futuro. Todo cuidado que lhes seja dispensado é sempre resultado feliz. Vamos lá. Enquanto eu fui lendo, eu fui lembrando de uma série de situações que eu já passei. A gente faz assim um raio-x através das palavras, né? Quando a gente consegue entender. Eu estava tendo dificuldade até aqui de fazer o entendimento do texto, porque tem hora que ele dá umas voltas e o meu tic-teco não acompanha. Mas hoje ele foi mais direto naquilo que ele quis dizer, né? Ele quis dizer que mentir não compensa, né? A partir do momento que você cria um ambiente na sua casa, no seu lar, na sua família, com mentira, a tendência é que a criança se torne uma criança insegura e ela vai levar essa insegurança para o resto da vida e ela também vai passar a mentir. Aqui em casa teve os 2 polos, né? A verdade escancarada, que dói, que machuca, que não tem nem, filtro para falar, e aquele que moldava as situações de acordo com o que ele queria, né, falando meias verdades, tendo meias atitudes e tudo pela metade ali, do pai dele, do pai do meu filho. Eu pegava aqui e ali, né, uma coisa ou outra no decorrer do casamento. Enquanto a gente namorou, enquanto a gente estava no início de casamento, não, a gente era muito unido, a gente fazia tudo junto. Mas depois que ele entrou na polícia militar, que ele começou a se deslumbrar com o mundo lá fora, aí eu comecei a ter problemas porque ele passou a querer aquele mundo lá. Foi projetado para ele que aquele mundo era muito melhor do que o mundinho que ele tinha aqui, fechado, com família, mulher, filho, casa, né? Ele se deslumbrou. E isso fez com que ele quisesse também parte daquele mundo. E não dava para colocar a família dentro daquele mundo, a gente não cabia. E ele ficou entre a cruz e a espada, entre o amor à família e aquele deslumbre todo. Então, às vezes, vinha aquelas mentirinhas para dentro de casa, foi onde meu casamento começou, inclusive, a decair. E os exemplos que ele passou a dar não foi nenhum exemplo bom para o filho, que até então tinha os seus 7, 8 anos de idade. Eu tinha que corrigir as falhas que vinha da parte dele. Isso houve na balança um desequilíbrio. Como educar aquela criança que estava entre 2 forças, né, pai e mãe. Não tinha mais ninguém no meio da nossa história, ninguém se enfiava na nossa história, era só eu e o pai. Só que eram 2 polos. A minha mãe brigando o tempo todo porque meu pai está cometendo erros que ela não aceita. E que para ele são acertos, são coisas que ele quer, que ele deseja. E aí, lendo o texto, eu fui achando aqui, né? Lá na família do meu marido também houve isso, né? Mentiras, traições, ignorância, violência, ele trouxe isso. Na minha parte também veio. E nós carregamos isso no nosso espírito. São conhecimentos que o espírito vai adquirindo. Se são bons ou maus, não tem como a gente, no momento do aprendizado, selecionar, né? Depois a gente vai amadurecendo e vai, né? Isso aqui eu não quero, isso aqui tá errado, isso aqui tá bom, isso aqui eu continuo. Quando a gente vai amadurecendo. Mas aí ele cita aqui, tem espírito que demora para amadurecer.
Aí ele não percebe que aquilo que estava errado na família dele, ele está reproduzindo na nova família. E que isso vai dar problema, inclusive, para os filhos dele, que vai ter uma nova família lá na frente. E que provavelmente também vai reproduzir lá na frente. Eu tenho um orgulho do meu filho, que pelo menos até onde eu sei, até hoje, né, ele mora sozinho, até onde eu sei, ele não é o cara que mente pra namorada. Ele não mente sentimento. Ele não engana. Até onde eu sei, né? Até onde convivia comigo, eu tenho certeza que ele era outra Patrícia. Ele não aceitava coisa errada de jeito nenhum. Muito duro, muito certo, muito correto. Vivia até isolado em razão disso. Porque não se dava com esse mundo torto que tá aí, né? Não é que a gente é o dono da razão, mas cá pra nós. O mundo tá torto, né? Então ele viveu assim no meio de molecada usando droga. Ele estudou em colégio onde só tinha aquelas meninas que com 10, 11 anos já querem ir para trás da escola, fazer o que não deve. Então ele não se envolvia com essas coisas, né? Ele ia para a escola para estudar e voltava para casa. E ficava aqui socado no quarto dele jogando videogame. A vida do meu filho praticamente foi essa. A juventude dele, a infância dele foi essa daí. Certo ou não, pelo menos não estava fazendo as coisas erradas que eu vejo lá fora. Enquanto professora, eu fico de cabelo arrepiado com as coisas que a gente vê. Não é só o que a gente ouve, não, o que a gente vê dentro da escola. Então, meu filho, ele pequeno, vendo algumas situações em casa, teve em alguns momentos que ele mentia. Teve alguns momentos que nem comida, eu falava para ele, eu preparava aquele lanchinho, levava para a escola, e ele ficava comigo dentro da escola. Enquanto eu dava aula, não tinha ninguém para olhar ele, então ele ficava junto com o vigia da escola, ele brincava de carrinho, alguma coisa ali, enquanto eu dava minha aula. E eu levava uns lanchinhos. Às vezes eu sabia que ele demorava demais para comer, ficava lá mastigando, ainda brincava com ele, né? Tá guardando para a guerra, porque ficava aquele bolo no canto da boca e ficava a vida inteira mastigando aquilo ali. Aí, algumas vezes eu entrava na salinha onde ele estava lá se alimentando e eu, já comeu? E ele, já, mãe, já terminei. Eu falo, nossa, mas terminou rápido demais. Em casa ele não termina rápido assim. Não, é porque eu quero brincar. Ah, tá, uma vez, duas vezes, três vezes. Aí um dia eu cismei. Eu falei assim, tem alguma coisa de errado. Você tá comendo muito rápido, ele não come rápido assim. Eu fui na lata do lixo. O lanche estava lá. E certamente não foi a primeira vez. Então, algumas pequenas mentiras eu peguei dele quando era criança. E eu fui corrigindo. Tem que ser pontual. Se você não é pontual, deixa passar, aquilo ali vira uma bola de neve, né? Como eu citei aqui outro dia, não sei em que canal foi, né? Que minha mãe, eu citei essa história. Minha mãe me pegou com os trapos de uma costureira. A costureira conversando com ela e jogou uns trapinhos no chão e eu catei os trapos e levei para casa. Eu era pequenininha. E aí minha mãe falou assim, onde que você arrumou esse trapo? Quando chegou em casa, ela viu, eu tava lá enrolando as bonecas. Eu falei, peguei lá na dona Naide. Mas você pediu para ela? Aí eu já fiquei pálida, né? Porque eu não tinha pedido. Tava no chão, na minha inocência, eu achei que era lixo, catei e levei embora. E aí eu apanhei por conta disso. E o negócio ficou feio pro meu lado, né? Porque eu menti. Só que a rainha da mentira naquela época já era minha mãe. Eu vivia vendo ela mentir. Então eu tinha um mau exemplo. Naquela época, enquanto criança, eu não sabia filtrar. É isso que eu tô falando. Naquele processo, não dava para filtrar. Será que isso aí que minha mãe tá fazendo tá certo, tá errado? Né? Depois a gente cresce, a gente olha para trás e fala assim, não, olha lá, o prejuízo que causou uma mentira, olha o prejuízo que causou a outra mentira, eu é que não quero isso para mim. Então você escolhe. É o teu livre-arbítrio. Aí você fala, não, isso para mim não serve, mentira não serve. Qualquer mentirinha que a pessoa tiver comigo, eu já fico com os dois pés atrás. Me bate a tal da insegurança. Porque é histórico. Na minha família, eu acho que a grande parte das pessoas já passaram por isso. A gente está num planetinha de prova e expiação. Duvido alguém falar que nunca se deparou com alguém que mentiu para ela ou ela mesma tenha mentido. Recentemente eu menti pra caramba. E aí nessa mentirinha branca, né, que ele cita aqui, era para fazer o bem a uma pessoa, a pessoa não pode saber que sou eu que estou fazendo o bem, e eu fiz por trás dos bastidores e não levou meu nome. Outra pessoa levou a fama de que era ela que estava fazendo a situação acontecer. Porque se falasse que era eu, a pessoa que ia ser ajudada não quer ajuda minha. Então eu tive que mentir. E ainda tive que colocar mais uma pessoa no meio do rolo para poder mentir também. Aí justifica? Não, o certo seria escancarar, falar, olha, eu quero ajudar e você deve aceitar minha ajuda, mas e se a pessoa não aceita e passa mais aperto ainda? E você gosta da pessoa?
Então, tem mentiras que realmente ela exige da gente passar por cima daquilo que você já tem como certo, fazer o que é errado, mesmo que não se justifique, porque a intenção é de fazer algo bom, né? Que é a mentirinha branca. Mentirinha branca, preta, negra, amarela, azul, tanto faz, é mentira, gente. E a mentira, segundo Jesus, ela é das brechas que a gente dá para a espiritualidade inferior cair matando em cima. E eu posso contar mais? Depois que eu fiz tudo o que eu fiz, né, mentindo, ajudando a pessoa, adivinha o que aconteceu comigo? Eu piorei a minha saúde. Olha, que maravilha. Por quê? Porque eu tenho consciência do que é certo e do que é errado. E eu fiz o que era errado. A pessoa não quer me ajuda, então não ajuda. Ué, vai doer porque eu tô vendo o outro sofrer? Vai, mas era o certo, era o correto, era esse. Simples e na lata. Você quer me ajuda? Eu tô aqui. Você não quer me ajuda? Então tá bom, então se vira. Só que como que você faz isso vendo uma pessoa que você ama sofrer? Eu ainda não consegui aprender essa lição. Aí tome no corpo. Quem assiste os vídeos dia a dia aí tá vendo que a minha cara tá pálida, o olho tá fundo. Já tem mais, eu acho que tem mais de 2 meses que eu tô nessa situação. Muito pior de saúde, mas muito mesmo. E aí a gente sorri para disfarçar. Mas eu piorei muito. E eu sei que é porque eu menti, porque eu fui além das minhas possibilidades, inclusive financeira. Eu extrapolei tudo para poder ajudar. E a intenção é boa, mas as ações não condiz com aquilo que a gente já tem de conhecimento. Aquilo que a gente tem de conhecimento a gente tem que amadurecer e tem que bater o pé. É isso e acabou. É o que eu tenho para hoje, né? Então fica para nós aqui que mentira, né? Diante dessas circunstâncias todas que eu já passei para vocês, de alguns fatos pessoais, né? Até peço desculpa porque eu não tenho muita vivência a respeito de histórias com outras pessoas que não seja comigo. Eu sou um poço de histórias, né? Porque eu vivi muita coisa. Então eu até peço desculpa às vezes ficar dando muito exemplo pessoal, mas aconteceu comigo, Não preciso ir muito longe buscar exemplo, né? Essa questão da mentira, ela mais prejudica do que ajuda. E, na verdade, ela causa insegurança. Mesmo que seja uma mentirinha branca, ela vai causar insegurança. Então, o ideal é falar a verdade. Se o outro não estiver preparado para ouvir a verdade, paciência. Sinal que não existe uma afinidade, sinal que não tem como ficar junto. Duas pessoas que não têm afinidade não tem como ficar junto. Conviver com pessoas que você não tem afinidade, não dá. Você pode conviver no teu trabalho, que você tem aquela hora para entrar e hora para sair. Mas conviver embaixo do mesmo teto, uma família, formar sem os mesmos preceitos, a mesma moral, é confusão na certa. Já tive namorado que mentia para mim o tempo todo. E eu olhava para a cara dele e falava assim, você tá mentindo. E ele, não, eu tô falando sério. A pessoa se apavora. E eu, sério, eu só olhava para ele e falava assim, você tá mentindo. Fala a verdade. Ah, mas se eu falar a verdade, você vai brigar. Ué, então é sinal que aquilo que você vai falar tá errado, porque eu só vou brigar se a coisa estiver errada, certo? Então é assim, quem cresceu no meio de mentira tem ou pega trauma e não aguenta, né? Eu peguei trauma. Qualquer mentirinha que alguém fala pra mim, qualquer coisinha que tá mal contada, eu já fico com a orelha em pé e já fico com os 2 pés atrás. Liga aquele sinalzinho de alerta, né? Dá aquela insegurança. E já perdi amizade, já perdi um monte de pessoas na minha vida em razão disso. Porque eu não aceito. Eu sou dura pra caramba. Pode ser que aí talvez esteja também o problema da minha poliomielite, porque eu endureci. Mentira, eu não aceito. Posso até perdoar as ações das pessoas, né? Perdoar pra mim é aquela coisa, pra mim agora tanto faz. Eu não falo mais mal nem bem. Eu não vou ficar bajulando, não vai ser meu amiguinho andar junto comigo. Mas pra mim tá tudo certo. Não vou ficar aqui acusando a pessoa a vida inteira. Eu já sei que é imaturidade, eu já sei que o espírito ainda tem muito para aprender, eu sei que eu também tenho muito que aprender, então eu perdoo, deixo para lá, mas não tem afinidade, porque para andar comigo tem que falar a verdade, para andar comigo tem que ter afinidade, tem que ter segurança, né? Um relacionamento, seja de amizade, seja de namoro, seja dentro da família, tem que ter no mínimo, o respeito. E o respeito, ele gera tudo isso. Segurança, né? Já escutei muitas coisas assim, do tipo,
A mulherada é tudo neurótica, elas veem coisa onde não acontece, né? Tem cara que fala que não quer mais arrumar mulher na vida dele porque mulher é tudo doida. Mas aí você vai ver a história do cara, ele gosta de sair com os amigos e beber, chega a hora que ele quer, ele gosta de ir pro meio do mato lá andar de bicicross, ele gosta de pular de paraquedas, ou seja, o espírito dele é um espírito de novão, de molecão. Ele não vai aceitar uma vida a dois, porque para ele a vida a dois é prisão. Ele quer liberdade, ele quer sair, ele quer bagunçar. Pode ter 50 anos. Isso aí não é a idade, isso aí é o espírito. O espírito é imaturo. Ele é feliz desse jeito, então ele que seja feliz assim, mas não arruma uma moça, porque se arrumar, vai fazer a moça sofrer. Porque ele não está preparado para um relacionamento que é algo mais contido, mais tranquilo, né? Mais um jantar em família, um churrasco com os amigos envolvendo a moça. O negócio é mais calmo. Agora, se arruma uma moça doida também, que vai pular de paraquedas com ele, tudo bem, tá tudo certo. Mas geralmente esses caras não querem isso. Eles querem uma moça mais recatada, mais de família e tal, só que para inglês ver, eu acho, sei lá. Eu não entendo a mente humana ainda para falar para vocês o que acontece. Só sei que geralmente os homens procuram mulheres do jeito que eles dizem que querem, mas na verdade eles acabam não aceitando. E a mulherada em contrapartida acaba partindo para cima, né? Porque aí a mulherada é neurótica mesmo, elas saem cobrando e a cobrança é pesada. E os caras não aguentam. Então esses conflitos entre homem e mulher, chega uma hora que o meu tic-teco também não acompanha, porque ora a gente não é homem, ora a gente não é mulher. Ora a gente não encarna como homem e ora a gente não encarna como mulher. Por que essa guerra do sexo? Por quê? Por que que mulher é de um jeito, homem é do outro, mas tá aí na outra vida? Se a Patrícia foi homem na outra vida, por que que hoje eu não consigo entender como funciona a cabeça de um homem, se eu já fui homem? Às vezes eu paro pra ficar perguntando essas coisas pra mim, né? A gente esquece como é que foi a outra encarnação? Beleza, a gente esquece, mas a gente deveria pelo menos compreender a passagem ali, né? São comportamentos estranhos, são comportamentos fora de antiéticos, sabe? Comportamentos que trazem sofrimento. Agora, por quê? Por que que uma pessoa se junta a outra e faz a outra sofrer? Por que uma pessoa está junto com a outra para mentir para ela? Não é mais fácil, então, não ter a outra pessoa? E vá viver sua vida e não precisa mentir para ninguém? Então, assim, tem coisas que não... Meu tic-teco realmente, né? Essa insegurança que a pessoa tem, ela, para se sentir segura, ela causa insegurança no outro, é isso? Será que é isso que passa na cabeça? Pelo que eu entendi do texto, é. Uma pessoa insegura, ela mente, ela acredita na mentira dela, ela tá fiel à mentira dela e ela acha que ela tá, né, tá bem na fita. Só que o outro que tá ali tá sofrendo com a mentira. Tá inseguro com os passos dessa pessoa. E essa pessoa que tá mentindo, na verdade, é uma pessoa que é totalmente insegura também. Ela quer mostrar uma segurança que não existe, né? Ele fala aqui do exemplo da moça que sorri na tela da televisão e em casa é brava. Aí a moça fala pro filho, vai, lá eu sou paga para dar um sorriso, né? Ou seja, lá ela mente em troca de dinheiro. E na casa dela ela não tem como mentir, porque ela não ganha nada com isso. Lá ela pode ser ela mesma. Na verdade, a gente deveria ser quem a gente é em qualquer lugar, para qualquer pessoa, em qualquer situação. Desde que a gente mantenha respeito, né? Eu falo demais. Então, dependendo do lugar, eu sei que eu não vou poder falar muito. Mas eu não preciso deixar de ser a Patrícia. Todo mundo que me encontra, seja onde for, vê a mesma pessoa. A mesma. Ninguém, se vocês pegarem foto, vídeo meu de 20 anos atrás e olha de agora, vocês vão falar assim, a Patrícia é a mesma. Só as rugas que estão mais, né? Porque eu tô ficando velha. Mas é a mesma pessoa, a mesma conduta. Eu não tenho o que ficar com vergonha do que eu fiz, porque eu continuo fazendo praticamente a mesma coisa. Casa, trabalho, estudo, centro espírita, família. Eu vivo com a minha aliança porque eu gosto dela. Não sou casado, eu sou viúva. Mas pra mim, onde eu vou, eu tô respeitando essa aliança aqui, ó. Pra mim é como se eu tivesse alguém, como se eu tivesse uma família. E eu não tenho, só tenho o Mike comigo, né, meu cachorro. Mas pra mim, eu vivo essa vida de família. Não tem... Eu poderia sair, bagunçar, fazer que nem aqueles nóia que falam assim, eu poderia estar roubando, matando. Não, eu tô em casa. Se quiser me achar, ou me encontra em casa,
ou me encontra, quando eu voltar, né, porque agora eu parei, mas vai me encontrar na hidroginástica, ou num centro espírita, ou passeando pelo mato aí, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, mas sem me arriscar, né? Ninguém vai me achar num boteco bebendo, fumando, ninguém vai me encontrar numa balada, passando a noite em claro, porque eu nunca fui disso. Não me faz falta nenhuma. Quando alguém fala, eu preciso ir pra praia, eu preciso pisar na areia, eu preciso entrar no mar, eu falo, gente, o que eu mais tive foi relacionamento com pessoas que gostam de praia. Eu vivi dentro de praia, mas eu não gosto de areia e de mar. Gosto de tirar foto, gosto de contemplar, mas de entrar lá, não gosto. E aí, para poder agradar com quem eu estava, eu sempre entrava. Então hoje eu não quero agradar ninguém. Hoje eu já falo, ó, quer passear comigo? Vamos passear, mas eu não vou entrar na água, eu não vou entrar na areia. A gente amadurece e fala aquilo que realmente a gente gosta, é aquilo que a gente quer. E quem tiver do lado que aceite ou não. Também fica a critério do outro. É assim, a convivência, os nossos elos não são fáceis. Porque cada um pensa de um jeito, age de uma forma. Mas para haver uma união de um casal, uma união entre amigos, tem que ter no mínimo a palavrinha respeito. E o respeito não é impor, você tem que me respeitar. Eu tô namorando um rapaz, o rapaz vira para mim e fala, você tem que me respeitar, eu vou pra balada e volto amanhã. Não, né? Acho que esse não é o caminho. Respeito, quando eu falo, é você ter o mínimo de afinidade ao qual um e o outro tá pensando em fazer as suas coisas juntos, na base da sinceridade, da verdade, né, da transparência. O meu pai, ele sempre ligou em casa. A gente não tinha celular naquela época quando ele trabalhava, era telefone fixo. Ele chegava no serviço dele, ele ligava para minha mãe, olha, já cheguei no serviço, agora eu vou começar a trabalhar. Terminava o turno dele, ele ligava, olha, já terminou meu turno, já vou pegar o ônibus, tô indo embora para casa. Quando ele chegava na padaria, ele ligava, você quer o que da padaria hoje? Aí a minha mãe falava que tipo de pão queria, ele subia com o pão. Telefone de orelhão, telefone fixo. Não tinha internet, não tinha celular. Então eu fui acostumada com isso. Para mim é algo tão natural. Quando eu tô namorando, quando eu tenho alguém, e a pessoa, por exemplo, o penúltimo namorado que eu tive, ele era de Bertioga. Então ele ligava para mim e falava, olha, eu tô saindo daqui, eu tô indo para tua casa. Então para mim é confortante, né? Saber que a pessoa tem esse respeito. Olha, tá vindo, tá me avisando que tá vindo. E eu fico tranquila, olhando pro relógio, do tipo, é 1 hora, 1 hora e meia, no máximo, se pegar um trânsito, pra estar aqui. Passou dessa 1 hora e meia, aí eu já ligo, tá tudo bem por aí? Não é marcação, não é aquela coisa, não confia. Não, pelo contrário, eu confio, só que eu tô preocupada, então eu ligo pra saber se tá tudo bem. Não, eu parei aqui pra comprar umas frutas no meio do caminho. Então tá bom, então até mais. E aí eu já não ligo mais, já sei que tá tudo certo. Porque já aconteceu de eu ligar e a pessoa ter passado mal. Então, assim, a verdade não é monitorar. A verdade é simplesmente respeito, né? Você está conversando com a pessoa e trocando com ela a sua verdade, né? Eu acho que é interessante isso, mas está sendo simplesmente destruído. Eu estou vendo as pessoas cada vez mais do tipo assim, eu não tô nem aí. Ah, será, você vai ver seu namorado esse final de semana? Ah, não sei, vamos ver. Se ele ligar, se ele falar alguma coisa, eu vejo se eu posso ir. Sabe? E não tem elo, não tem amor, não tem nem afinidade. As pessoas estão se juntando ou se separando assim, aleatoriamente. Gostei de você, vou ficar com você. Ah, eu não gostei, eu vou parar e eu vou pegar o outro ali. O outro ali eu acho que é melhor. Então não existe uma construção mais de relacionamento nos dias de hoje. Eu não tô vendo isso, não. Raros são os casamentos de verdade. A maioria ou é fachada, ou é dinheiro, interesse. Não tem aquela questão do amor, né? Sei lá se eu tô falando bobagem, mas eu acho que as pessoas que se pegam muito nessa questão de eu preciso mentir, realmente precisa se tratar. É uma doença. Não pode ser uma coisa normal. Porque eu me sinto um lixo quando eu minto. Eu não vou dizer que eu não minto. Menti faz pouco tempo. Mas eu fico me sentindo mal pra caramba. Porque o ideal não é mentir. O ideal é falar a verdade. Doa quem doeu, é. Mas é verdade. E acabou. Já foi ou tá acontecendo, mas é isso.
Agora eu vou ficar. Uma mentira exige outra, e outra, e outra. Isso é tão perigoso, porque chega uma hora que a pessoa se vicia tanto em mentir que ela já não sabe mais o que é mentira, o que é verdade, ela se acha, né, no direito de cobrar o outro ainda, porque ela acredita na mentira dela. Já vi pessoas que são orgulhosas demais e aumentam o orgulho, porque elas acreditam tanto que elas são, né, autossuficientes, que elas são tão maravilhosas que ela não precisa de ninguém, então ela chuta todo mundo. São pessoas bem desajustadas, aquelas que têm o hábito da mentira. Agora, aquelas que, como eu, de vez em quando solta um e fica com aquela consciência cobrando, eu não sou ninguém para poder dar conselho, porque a primeira que tem que ouvir sou eu, né? É parar, é não fazer mais isso, né? O ideal é não mentir, seja lá pro que for, né? Mas cada um com o teu juízo, cada um com a tua consciência, e aquele que tá vendo que tá sempre trazendo alguma coisa no seu íntimo, né? Mostrando para alguém aquilo que você não é, sendo uma pessoa que quer ostentar aquilo que não tem, querendo fazer um cartaz de si próprio às outras pessoas, sendo que você não é nada disso, estampar um sorriso no rosto, sendo que você não tem esse sorriso. Eu, quando tô bem, eu tô bem. Quando eu não tô, eu falo, gente, eu não tô bem. Esses dias aí eu fiz um vídeo chorando. Eu já entrei chorando. Fiz meu evangelho e depois eu fui fazer o vídeo. E no evangelho eu chorei pra caramba. Eu choro pra Deus, eu peço muito pra Ele. Eu incomodo demais o Criador. E aí eu tava com o rosto todo deformado de choro. Eu falei, não, eu vou fazer o vídeo mesmo chorando, ué. Eu tenho que fazer a leitura, é meu compromisso de segunda a sexta, é esse aqui. Então, e às vezes a espiritualidade inferior, eles ficam, não, não faz não, não faz não. Eu falo, aqui que não faço? Faço. Eu venho fazer a leitura. E aí quem quiser que ouça, quem quiser que aproveite o melhor que pode, né? Porque a gente aqui tira aquilo que serve pra gente. Aquilo que eu entendo, aquilo que mexe comigo, eu falo. Agora, tem coisas que eu não falo e que, de repente, na leitura a pessoa gostou, a pessoa bateu o sininho dentro dela. A ideia é essa, né? Que a gente possa levantar as questões durante a leitura. Então, vamos lá. Mentira não vale a pena. A gente sabe disso. Então, a gente tem que amadurecer aquele que tem o hábito de mentir e não fazer mais isso, né? Jesus dizia uma frase tão linda: anda com a verdade, e a verdade vai te libertar.